Nossa discussão hoje vai nos levar a fundo baseado em fatos reais, que girou em torno de um assassino em série. Antes da gente entrar mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Estrangulador de Boston pertence ao catálogo da Star+, e vai nos levar a acompanhar a história de fatos reais que aconteceram em 1960 nos Estados Unidos. Lá, a história começa da seguinte maneira: existe um homem que começava a estrangular mulheres de idades naquela questão na faixa dos 50, dos 40, 50 para cima, e as coisas começam a mudar quando ele começa a se focar em jovens. Tudo isso só começa a mudar quando uma jovem jornalista chamada Loretta começa a investigar mais a fundo. Naquela época, gente, as mulheres não tinham muito um ganho em questão de se inspecionar, não de investigar essa questão. Não tinham o direito, vamos dizer assim, de ganhar matérias que estivessem voltadas para assassinatos, para crimes em geral. Elas não tinham esse direito. O foco delas maior era justamente voltado para aquela questão de artigos que estavam voltados para casa, para mulheres, para dona de casa. E Loretta era uma jovem que estava a todo custo querendo investigar esse estrangulador, porque era muito estranho a história dele. As vítimas não tinham, na verdade, muito uma questão de algo muito em comum. Eram apenas mulheres idosas que eram sempre encontradas com uma meia calça de seda enrolada em seu pescoço com um laço. Gente, a história é bem interessante, porém, devo admitir que O Estrangulador de Boston é literalmente um filme parado. Por quê? Primeiro, porque a gente vai acompanhar o desenvolvimento todo daquela questão do personagem, que a atriz que faz a Loretta é a mesma que fez Orgulho e Preconceito, que é a Keira Knightley. Então, teremos ela como a protagonista da história. Então é interessante esse fato de que o filme começa justamente com uma mulher sendo estrangulada. Então a história vai se construindo em cima de tudo que acontece, das pistas que a Loretta começa a descobrir, de tudo que leva a esse assassino, como seria, vamos dizer, a ideia dele escolher uma vítima, gente. Outro ponto é que O Estrangulador de Boston já foi feito, eu não lembro se foi uma série ou um filme mais antigo. E o mais interessante de tudo dessa história, gente, é que realmente ela não teve, vamos dizer assim, uma finalização. Nunca se deu uma história clara de quem realmente era o estrangulador. Como eu disse, gente, a história vai se passar no ano de 1960. O caso do estrangulador aconteceu mais ou menos lá pelo ano de 1962 até 1964, no momento em que eles finalmente conseguiram capturar, prender quem era o Estrangulador de Boston. Porém, quando você vai acompanhando o filme, você fica com aquela dúvida: quem é realmente o verdadeiro assassino? Porque, gente, nós acompanhamos a Loretta, em que ela batalha a todo instante para conseguir ganhar essa questão de ter o poder de controlar, de escrever essa matéria, já que a ideia dela, você entende pelo personagem dela, que ela sempre quis trabalhar como repórter investigativa. Então você entende que ela sempre se esforçou tudo, e ela só ganha esse direito de trabalhar com essa matéria quando uma outra mulher acaba se tornando a parceira dela, porque ela já trabalhava há muito mais tempo com esse ramo. Então ela vai investigando e ela começa sempre indo atrás de
indo na polícia para poder quais foram as pistas que foram achadas, indo no necrotério pro médico que examinou o corpo, poder explicar o que se encontrava no corpo daquela vítima, qual era o real motivo do assassino escolher aquela pessoa e não outra. Então ela começa a entrar nesse detalhe. E daí nós vemos também uma questão muito grande daquela parte da própria mulher tentar ganhar um foco maior em um outro setor, a parte de investigação criminal. Como eu disse para vocês, esse filme vai mostrar que realmente as mulheres tinham um foco mais em matérias que sejam para donas de casa, para questão de comida, de limpeza, como é que você cuidaria dos seus filhos e essa questão. Nada que fosse voltado para esses tipos de temas que seriam mais voltados para o público masculino, em que o homem iria trabalhar mais. Então a gente vê também aquela questão de que a própria Loretta tinha dificuldades em se comunicar com os policiais, com outras pessoas, achar alguém que pudesse ser um informante dela, justamente por aquela questão de que, primeiro, ela era uma iniciante, segundo, não era uma mulher normalmente que fazia essas reportagens de investigação. Um outro ponto interessante sobre esse filme é que, como eu disse, ele começou o assassino a atacar uma determinada idade, uma determinada faixa etária de mulheres, que eram mulheres que tinham, vamos dizer assim, mais ou menos de 50 a 85 anos. Era mais ou menos essa faixa etária em que ele atacava as suas vítimas. Porém, parece uma coisa, sei lá, o que dá a entender no filme, que ele se volta para mulheres mais jovens quando as duas repórteres começam a investigar. Então, na minha opinião, isso é uma coisa minha, gente, mas na minha opinião, parece que o assassino saiu daquele foco para se focar em uma faixa etária mais próxima a dessas jornalistas para encontrar elas, conseguir pegá-las e acabar com elas. Pelo que eu vi, gente, esse filme que a Star fez foi modificadas algumas coisas. Por quê? Curiosamente, em 1967, um ex-militar chamado Albert Henry de Salvo acabou confessando todos os 13 assassinatos. E o mais interessante era que, literalmente, ele conseguia dar detalhes muito específicos sobre a cena do crime, sobre como a vítima estava e até em certos momentos por que escolhia aquela vítima. E um ponto, gente, muito interessante é que ele virou e falou que escolheu aquela vítima porque viu que existia uma vaga no estacionamento para ele parar o carro na frente da casa dela. Porém, a Loretta começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha, porque ele dava detalhes como se estivesse lendo alguma coisa. E o mais interessante era o fato de que o Albert era apenas um simples funcionário, vamos assim dizer, tá, gente? Que não tinha condições de bancar um advogado de uma classe muito alta. E o que é interessante é que ele acabou conseguindo um advogado muito bom. E ela questiona isso. Quando vai falar com o advogado e questiona ele sobre um determinado assunto, o advogado fica simplesmente quieto. Aí que começa aquela questão, como o Albert conseguiu um advogado tão bom? E quando ela vai investigando, gente, ela começa a ver que, na real, é como se o Albert estivesse lendo um roteiro. E daí o mais interessante, gente, acho que sobre essa questão do estrangulador de Boston, é que quando você vai acompanhando mais e mais o filme, novamente surge um novo assassino. E o interessante também, nesse ponto, gente, outro ponto que abre mais ainda o interessante sobre esse caso, é o fato de que uma das vítimas, ou melhor, uma das pessoas que poderia ter se tornado uma vítima, vai até o local, a delegacia, para reconhecer o Albert, mas ela acaba reconhecendo um outro homem, um homem que supostamente estava preso quando aconteceu aquele assassinato. Então, gente, é bem questionável como esse caso do estrangulador de Boston vai se desenvolvendo. Quando o Albert é preso, a Loretta continua insistindo que ele não foi culpado de todos os assassinatos, que existiam coisas questionáveis. Um tempo depois, surge novamente um estrangulador, que vai justamente para quê? Aponta para um dos ex-namorados
dados de uma das vítimas. E ela começa a bater que ele também pode estar envolvido. Então, gente, esse caso do estrangulador de Boston é extremamente interessante porque ele não te dá uma solução. Como eu disse, algumas coisas no filme foram modificadas para dar toda aquela tensão. Creio eu que sim, realmente a Loretta passou por aquela tensão de começarem a ir atrás dela por causa dela estar investigando ainda esse estrangulador e jurar que o Albert não era o verdadeiro culpado de todos os assassinatos. Porque, gente, em 2013, uma família de uma das vítimas do estrangulador conseguiu entrar na justiça para poder fazer um exame de DNA e comprovar se sim, o Albert foi o assassino do seu familiar ou não. E realmente saiu o resultado dizendo que ele havia assassinado aquela vítima. Foram somente comprovadas 4 vítimas que foram assassinadas por ele. Porém, as outras não tiveram uma solução. Porque, gente, quando a gente começa a acompanhar o filme, começam a surgir pontos cada vez mais interessantes. E chega à conclusão de que não existia somente um estrangulador em Boston, mas 3. E você se pergunta, quem é o verdadeiro assassino? Quem matou aquelas vítimas? Porque, como eu disse, em 2013 foi comprovado que o Albert assassinou uma das vítimas justamente por causa de um exame de DNA que conseguiram comprovar. Fora que quando foi feito o julgamento, conseguiram comprovar, ligar ele aos assassinatos a outras vítimas. Mas não as 13 vítimas, apenas 4 vítimas foram confirmadas. E outra coisa questionável é que, eu acho que foi em 1974 mais ou menos, gente, o Albert acabou sendo esfaqueado por um colega. Porque na verdade, ele não estava preso, ele estava em um manicômio. Alguém entrou em sua cela e acabou esfaqueando ele. Ele morreu com 42 anos. Então, se vocês forem ver, se vocês assistirem esse filme, você fica com aquela questão de que cria uma teoria muito gigantesca. Quem realmente é o verdadeiro assassino? Quem é o verdadeiro estrangulador de Boston? Porque sim, existiu um estrangulador primário e surgiram outros 2 que copiavam suas atitudes. Então, assim, o filme é interessantíssimo, gente. Apesar de, sim, ele ser devagar, ele tem um desenvolvimento maravilhoso e que te cria aquela dúvida: quem é o real assassino? Quem foram os assassinos que atormentou Boston em 1960 e se estendeu por longas décadas, por longos anos, para poder comprovar quem estava ligado aos assassinatos? Até hoje fica literalmente, gente, um mistério de que será que Albert DeSalvo tinha um companheiro ou não? Porque, sinceramente, eles nunca conseguiram ligar literalmente ele a todos os assassinatos. Então, se você é fã desse tipo de filme que é baseado em fatos reais, sobre questão de assassinatos, que não tem, vamos dizer assim, uma solução, vai lá na Star Mais ou procura na internet o Estrangulador de Boston, porque é bem interessante mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o Estrangulador de Boston, o que você achou? Qual é a sua opinião? Será que ele assassinou todas aquelas mulheres ou não? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!